Boa noite, eu sou o Bernardo e junto com o Lucas nós vamos apresentar agora o seminário 2 de transferência de calor. Então, nosso exercício é bem parecido com o exercício que foi dado no seminário 1, só que dessa vez nós separamos e vamos fazer só do copo de vidro, que tem as dimensões dadas no enunciado, seu coeficiente de condutividade térmica também, e nós temos adicionado a esse copo, dentro dele, uma água a 70 graus Celsius e a temperatura ambiente vai ser de 25 graus Celsius. E com isso, nessa primeira questão, a gente precisa enunciar a equação da difusão do calor, considerando um regime permanente, apresentar a solução geral dessa equação, estabelecer as condições de contorno corretamente e calcular a temperatura em um ponto intermediário da superfície do copo, sendo esse ponto x igual a 1 milímetro. E isso seria a 1 milímetro de distância da parede interna do copo. E como uma segunda questão, nós vamos considerar as mesmas condições do exercício anterior, o mesmo copo, e vai ser adicionado a ele um porta-copos de isopor com espessura de 5 milímetros, diâmetro de 9 centímetros e altura de 12 centímetros. E o coeficiente térmico do isopor nos é dado, e o coeficiente convectivo da água e do ar também nos é dado. E com isso nós vamos precisar determinar o fluxo de calor que sai do porta-copos para o ambiente, ou seja, da parede mais externa dele para o ambiente. Aqui nós separamos os dados que nos foi dado pelo enunciado, como o coeficiente de condutividade térmica do vidro, as dimensões do copo de vidro, a temperatura do líquido e do ambiente, as dimensões do porta-copos, o coeficiente de condutividade térmica do porta-copos de isopor e os coeficientes convectivos da água e do ar. E para os exercícios, nós vamos precisar encontrar a equação de difusão do calor, considerando um regime permanente, a solução geral, as condições de contorno para o problema e a temperatura em um ponto intermediário da superfície do copo, e esse ponto sendo igual a 1 milímetro. E para a questão 2, o fluxo de calor que sai da superfície mais externa do porta-copos de isopor para o ambiente. E esse é o esquema do exercício 1, da questão 1, tendo do lado esquerdo T1, que é a temperatura do líquido, que também é igual à temperatura da parede interna do copo, e T2, a temperatura ambiente, que é da parede externa do copo. E as hipóteses simplificadoras que nós adotamos para esse problema foi que a radiação e convecção do líquido para o ambiente são desprezadas, nós consideramos um regime permanente e as superfícies homogêneas, e consideramos também o coeficiente de condutividade térmica constante ao longo da parede do copo. E para começar a análise, nós temos a solução geral da equação, que ela leva em conta nas direções axial e longitudinal, só que nós só vamos usar a direção radial do copo. Por isso, nós vamos desprezar as outras variáveis e vamos considerar apenas o regime permanente de uma condição unidimensional, na direção radial do eixo x e em regime permanente, tendo assim essa equação em branco abaixo. Para obtermos a solução geral da equação, nós devemos integrar duas vezes essa equação de difusão do calor, obtendo assim essa equação mais simples, linear, com duas constantes. Para encontrar essas duas constantes, nós aplicamos as condições de contorno. E temos nessas condições de contorno que a temperatura 1, que é a temperatura interna, é igual a constante 1 vezes o logaritmo linear de 0,038, que é o raio interno do copo, mais a constante 2. E fazendo o algebrismo necessário, nós encontramos que a constante 1 é igual à temperatura externa menos a temperatura interna, dividido pelo logaritmo linear do raio externo, que seria o L, e o logaritmo linear do raio interno, que seria o 0,038 da parede interna. E com isso nós temos também que o coeficiente, que a constante 2 é igual a T1, temperatura interna, menos T2 menos T1 sobre ln de L menos ln de 0,038, tudo isso multiplicado por ln de 0,038. E substituindo com os valores que nos foram dados no enunciado, nós obtivemos que a temperatura nesse ponto intermediário do copo, com esse ponto sendo 0,01, é de 48,15 graus Celsius. E passando agora para a questão 2, temos as hipóteses simplificadoras que a radiação do líquido para o meio são desprezados, o regime é permanente, as superfícies são homogêneas e o coeficiente de condutividade térmica constante ao longo da parede do copo e do porta-copos. E a resistência de contato também é desconsiderada. Assim, nós temos um esquema, um desenho simplificando o volume de controle, com as espessuras do vidro e do isopor, a temperatura interna e externa, e as energias que entram
para o nosso volume de controle. Com isso, nós temos que a taxa de transferência de calor em coordenadas cilíndricas com materiais diferentes e com diferentes resistências térmicas é dada por essa expressão, que é a temperatura interna, que é T infinito 1, menos a temperatura externa, que é T infinito 2, sobre a resistência térmica total, sendo as resistências térmicas de condução e de convecção dadas abaixo. Com isso, substituindo na expressão e aplicando as hipóteses simplificadoras com os valores que nos foram dados também nos enunciados, nós obtivemos que o calor transmitido é de 29,84 watts e para o fluxo térmico nós obtivemos um valor de 59,37 watts por metro quadrado. E com isso, nós comparamos o valor da taxa de condução do copo, que é de 522,56 watts por metro quadrado, que seria só do copo de vidro, com o valor da taxa de condução térmica para o copo dentro do porta-copos de isopor, de 59,37 watts por metro quadrado. E por isso, pode-se perceber que o isopor cumpre seu papel como isolante, já que o valor da taxa sofre uma grande redução, que é de cerca de 89%. E comparando os resultados obtidos, com as condições reais, pode-se afirmar que as análises têm um resultado satisfatório.